Bem, pessoal, boa tarde a todos aí. 2025 começando, né? Hoje, dia 3, agora 17 horas e 35 minutos. E eu tenho tentado ajeitar as coisas para fazer um canal que funcione como curiosos e curiosidades, né? Porque tem muita coisa que a gente aprende no dia a dia, né? E que eu acho que ficaria bem interessante. Porém, eu creio que... Deixa eu ver se eu ajeito aqui a câmera. Eu creio que eu ainda tenho que falar alguma coisa sobre testemunhas de Jeová. Não sobre as tradicionais testemunhas de Jeová. Falar alguma coisa sobre o que eu posso chamar de mentirosos de plantão, stalkeadores, perseguidores, pessoas que vivem falando assim: essa voz eu não vou saber fazer, mas eu acho que vocês vão entender, né? Vocês saíram da torre, mas a torre não saiu de vocês. Peraí, se você está levando uma vida, não vou ao Salão do Reino, não acompanho bolhufas, minto. De vez em quando eu assisto informações muito úteis no canal do Adriano, A Voz dos que Não Falam. Muito bom canal, parabéns, Adriano. Tem abordado de forma bem interessante vários assuntos. E tem outros que estão fazendo aí as suas lives, os seus vídeos, né? Mas quando eles dizem que nós saímos da torre e a torre não saiu de nós, me parece que eles têm essa palavra eu não vou poder usar, né? Mas me parece que eles têm uma paixonite aguda naqueles que eles chamam de apóstatas, né? Pejorativamente, eles chamam de apóstatas. Sendo que eu não quero falar de doutrinas porque discordo veementemente de quase tudo que se ensina no salão, né? Não as coisas corretas, que aliás toda religião ensina alguma coisa correta, não roubar, não mentir, mas infelizmente esses que fazem vídeos aí, lives, debates, né, não passam de grandiosos mentirosos e que ficam stalkeando, ficam mandando e-mail para mim. Ainda bem que não tem meu telefone, né? Que no momento que tiverem, vão começar a mandar mensagem, que já aconteceu de mandarem no passado. Mas os argumentos que eles utilizam para, por exemplo, peguemos o dito cujo, que adora falar mal de todas as pessoas, denegrir a imagem de todo mundo, né, no sentido do politicamente correto, né? Ele quer manchar a imagem de todo mundo, quer fazer denúncia em delegacia, quer colocar nos grupos que ele frequenta que o Valtinho apagou os vídeos dele, né? Porque está com medo da polícia. Ele só não conta aquilo que ele já conversou comigo, no qual ele me mandou e-mail usando o ProtonMail e utilizando o nome de outras pessoas. E o curioso é que ele colocar assim o artigo 208 do Código Penal, perturbação de culto, né, religioso, e ele citar: mas ele disse isso minuciosamente, coisas que às vezes nós falamos num sentido, ele entendeu em outro, né? E ele colocar isso, fez um ramalhaço desse tamanho, né? Nem sei se o termo é ramalhaço, mas é uma bíblia. E tinha uma leva de gente lá. Quando eu cheguei lá, o investigador deu risada, né?
Bem, vamos começar então. Você está aqui, você sabe por causa de quê? Eu falei, não. Alguém fez uma denúncia contra você. Eu falei, denúncia? Aí, quando ele começou a dar uma crise de riso, porque ele começou a ler. Bem, aqui ele diz que sua ex-esposa não fala contigo e que você... Mas peraí, ele conhece a sua ex-esposa? Falei, não conhece. Aliás, ele nem me conhece pessoalmente, ele é lá do Piauí, lá daquelas bandas por onde ele não pode botar nem um pé, né? Principalmente se falar o nome do hotel imobiliária, muito conhecida lá. E, né, ele falou assim, não, então isso aqui não tem nexo. O que ele vai falar? Se você fala, deixa de falar. Eu não falo da minha ex-esposa. Aliás, quando uma certa vez eu cheguei a citar em áudio, né, e nunca mais o fiz, porque a pobre coitada, ela é testemunha de Jeová, ela está lá trabalhando, ela não assiste canais, ela não me assiste falando. O filho dele. Não, o que ele tem a ver com isso? Isso não é problema dele, não. Isso na delegacia. Não. Nem sobre sua esposa ele pode falar, sua ex-esposa, nem sobre seu filho. Meu filho fala comigo sim. Pro ódio, para vocês babarem de ódio, meu filho fala comigo sim. Ficou uma época sem falar? Ficou. Mas eu sou pai. E possivelmente, ele sendo um bom menino, um bom rapaz, um rapaz honesto, estudioso, quero que um dia ele caia em si. Mas a Torrente protegeu ele, né? Protegeu naqueles assuntos dos quais eu concordo com ela. Não mentir, não roubar, né? Falar sempre a verdade, coisas que algumas pessoas lá, né, esses que ficam perseguindo os apóstolos, os apóstolos saíram da torre, mas esses pseudo-defensores dela são apaixonados pelos apóstatas. A única coisa que eu posso falar é isso, né? Porque fica o tempo inteiro mandando e-mail, fazendo calúnia, né? A prática de calúnia, atribuindo coisas a nosso respeito, muitas vezes que a gente nem sabe. Por exemplo, eu disse que minha conta foi hackeada 37 vezes em um mês. 27 ou 37, não me lembro. E ao mesmo tempo que minha conta era hackeada, eu tenho um amigo, né, que eu mandava imediatamente para ele aqui. Pô, minha conta foi hackeada, rapaz. Aí eu conseguia recuperar a minha conta. Beleza. Mas por que alguém roubaria a sua conta, invadiria as suas contas, porque foi o Google, foi o Facebook. Aliás, esse amigo também teve o Facebook dele hackeado. Alguns tiveram seus Facebooks hackeados e colocaram palavras como se a pessoa tivesse escrito alguma coisa, criando prova contra si. Qual é o sentido de um hacker, alguém roubar o seu perfil e escrever algumas coisas? Você, supostamente você, o sistema não sabe, escreve uma porção de coisas te incriminando, né? Você nem sabe que aquilo foi escrito e você consegue depois facilmente recuperar a sua conta. Você só sabe que foi escritos determinadas coisas porque com o tempo aparecem. Mas em momento algum eu disse que quem roubou, que quem apagou as minhas contas foi uma testemunha de Jeová. Eu disse que foi invadida a minha conta, mostrei na delegacia, mostrei a esse amigo, né? E mostrei os e-mails que eu vinha recebendo. Inclusive, tem um conhecido meu, antigo,
né, que ia até ser testemunha, né, um pastor, ele ia ser testemunha do maior stalkeador, maior perseguidor, né, que gosta de fazer muita pantomima e colocar as pessoas com essas declarações para responder o que ele acha que é processo, né, termos circunstanciados que são arquivados porque juiz algum vê nexo, vê lógica no cara falar sobre família, o cara falar sobre... pegou uma matéria sobre um flautista de Hamelin. Aí você cita um determinado... uma determinada página, coloca de acordo com o artigo 46, né, da lei de direitos autorais a fonte, e olha, nessa matéria está dizendo isso, e que cada vez mais crianças, cada vez mais novos, né, estão sendo batizados em Testemunho de Jeová. Então eu disse que meu filho foi batizado com 10, apareceu um que batizava o filho dele com 8 anos, para cada vez menos. Tá, beleza. Então, para que eu diria que uma testemunha de Jeová roubou? Eu não quero perder a ordem, a linha de raciocínio, porque tem alguns detalhes que eu nunca falei e eu vou falar. Hoje eu vou falar. Então, igual aquele candidato marronzinho, quem pegou na época, né? Eles colocavam um chiquezinho na boca do candidato, o candidato é presidente na época, né? Marronzinho vai falar. Falar. Atribuíram coisas à minha pessoa, né? Como essas que bateu no termo circunstanciado. Aí tem um aí que está colocando, são 11 de uma vez só. Coitado, colocou gente que nunca, que nem o WhatsApp, nem de grupos participava. Sabe aquela gratuito? Vamos colocar. Depois nós vamos puxar todo o histórico de postagens deste elemento, né, mentiroso, que eu desafio a dizer qual congregação que tu é. Porque tem muita gente falando nos debates, lá na Arena Apologética, tem muita gente que ia lá no Isaías Navi, depois mandou processo, pelo menos foi o que eu ouvi falar, tá? Mandou um processo para o Isaías Navi, quer dizer, uma denúncia, né? Isso eu ouvi falar, não sei se é verdade, mas ia lá falar, né? Então eu desafio essas pessoas a dizerem de qual congregação. Aí eu fui readmitido. Foi. Qual congregação que você frequenta? Porque o sorveteiro lá, todos nós descobrimos até o nome da sorveteria dele, o nome na minha época falavam assim, o presidente, né? Hoje tem outro nome. E esse aí sossegou por uns tempos, né? Depois começou a mexer com outras pessoas, e assim vai. Mas existem alguns detalhes curiosos que eu vou dizer, né, a respeito, por exemplo, da minha vida como testemunho de Jeová, e até depois, anos e anos depois que eu saí da testemunho de Jeová. Por exemplo, quando eu era testemunho de Jeová, a respeito do meu relacionamento, do meu namoro com a minha ex-esposa. Ficamos 28 anos casados. A minha ex-sogra não deixava dar a mão. Não deixava ir com ela num discurso público que eu fosse fazer em outra congregação. Não podia ir na padaria, na esquina. Que ela tinha que ficar 7 dias longe de mim. Eu falei, mas por que isso? Porque eu quero ter certeza se ela gosta de você. Mas quem tem que ter essa certeza é ela, não é você. E suportei, até que me casei. Essa minha ex-sogra chegou uma época que bateu lá em casa, né? A gente tinha montado um negócio em cima da casa, na laje, né? E estava eu e a minha ex-esposa lá em cima.
E ela bateu, apertou a campainha, lá em cima não deu para ouvir, ela pulou a janela do quarto e entrou na casa, um casal que não tinha 30 dias de casados. Muitos talvez, né, pudesse ser pego no flagra, né, porque o casal recém-casado está na intimidade às vezes, ou, né, é engraçado, eu conto essas histórias. Ah, você está falando mal da sua história? Não, não estou falando mal. Estou falando que eu passei. E suportei mentiras por parte de parentes, perseguições. Já me chamaram de ladrão, cara, com a câmera escondida. Eu fui gerente dos tios dela. E esse tio botou a câmera escondida. Ela era gerente do dia, a minha ex. Eu era gerente da noite, onde tinha shows, né? Então, ela falou comigo assim, olha, o local era muito distante, né? Todas as notas de R$ 50, principalmente na época, 2001, mais ou menos, você coloca no bolso e depois você entra e coloca no cofre. Beleza. Porque se o ladrão chegar aqui, como o local é afastado, e mais lá embaixo tem hoje já não existe mais, mas tinha uma patrulha, né? E qualquer probleminha naquela época saía aquele fusquinha. Então de madrugada eu ficava lá, então colocava o dinheiro no bolso, né? Primeira oportunidade, pegava a chave lá dentro, colocava no cofre. No final do expediente todinho, pegava todas as comandas de cada garçom que tinha sua comanda, grampeava o valor de cada nota, né? E ainda sobrava lá algum dinheiro. E ele chamou até minha ex lá, ele botando dinheiro no bolso, que era os 50 que eu colocava. Ela falou com ele, não, eu falei com ele para colocar, porque se houver um assalto, eles porque queriam arranjar, né, algum tipo de tramóia, os familiares da minha ex. Enquanto nós estivemos longe, que eu fui dono de um hotel lá no Espírito Santo, né, ela nem o pé no salão colocava. Certas coisas que eu descobri na época, então, a respeito, né, de vários presos nos Estados Unidos, vários casos de abusos cometidos mundo afora, e que tinha a página Silent Lambs, ou Silent Lambs, não sei qual é a pronúncia correta, colocava foto de ancião, servo ministerial, tudo presos, e por causa desse tipo de crime, né, que nos Estados Unidos era muito comum, depois a Austrália, no Brasil também, o Ministério Público tem investigado, e assim vai. E o que acontece? Quando ela não ia no salão, que ela viu essa matéria, que ela viu essas fotos, ela concordou comigo. Mas o meu grande erro foi voltar do Espírito Santo e voltar para morar na mesma cidade onde eu morava. Agora, o curioso é que mesmo estando dissociado, eu era procurado por servo ministerial. Fui procurado por 2 servos ministeriais, um para pedir conselho, né, outro para conversar, se abrir no particular para mim, por um publicador da congregação onde eu fui ancião, pedindo ajuda, pedindo orientação com respeito a uma situação de namoro. E eu sempre fui uma pessoa respeitabilíssima por onde eu passei. E, de repente, do nada, né, me aparece nesses debates, né, aí começa a perseguição por parte de supostas pessoas que dizem ser testemunho de Jeová. Mas prova que você é testemunho de Jeová, que você foi readmitido. Você que gosta de ir às delegacias, aos Ministério Público, né, fazer denúncia, prova que você é testemunho de Jeová. Fala de que congregação você é. Que faz defesa, nós já descobrimos, que mora até perto da minha cidade aqui, né, não muito longe, que
não frequenta mais salão, olha, há tempos. Ele estava para ser desassociado, aí muda de congregação. Aí muda e não chega o cartão dele em local nenhum. Por quê? E agora diz que não está frequentando local nenhum. Mas está aí fazendo debates. Parece que o objetivo deles é ganhar debates. Né? Então tem essa situação que eu passei. Voltando então, para a situação não se misturar, que eu passei com respeito à minha ex-sogra. Perturbar o namoro, tentar destruir, queria que terminasse comigo de qualquer jeito. Aí eu falei, eu só vou saber se o problema é comigo quando as outras filhas namorarem e casarem. E quando as outras filhas começaram a namorar e casar, né? Aliás, namorar e casar, aí a coisa foi completamente diferente. Mesmo a pessoa namorando alguém de fora do salão, total liberdade. Por que vocês não saem? Por que vocês não vão para o cinema? Porque ela mesma dava sugestão. E eu para ir na padaria da esquina. O que o pessoal vai falar? Aí, de mão dada, eu, a minha ex, e ela falou assim, larga a mão da minha filha. Era ciúme. Será? Não sei. Mas ela fez. Eu passei por isso. E então eu acho estranho, né? Estranho. Mas essas coisas não precisa se falar. É apenas dizendo situações que eu passei. Passei lá no Rio, quando morava, da última vez que eu morei lá, veio um ancião. Ele é da mesma congregação do Ronaldo Canedo, né? Da mesma congregação. E veio na minha direção falando assim, é porque eu não posso falar com você, senão eu falaria um monte com você. Foi, rapazinho, tu tem problema de cabeça, tu já está falando comigo. Você já está dirigindo a palavra a mim, pode falar o que você tem que falar. Só que esse ancião, a minha ex-esposa sempre reclamava, desde quando nós éramos noivos, que ele dava em cima dela. O cara casado e casado com uma mulher bonita. Uma mulher bonita. A mulher dele é linda. Mas não. Ele sempre teve uma paixonite pela minha ex e sempre perturbava ela no serviço dela. Né? E veio falar comigo nesse tom. Olha, eu só não te falo um monte de coisa porque eu não posso falar com você. Olha a cabeça. Cara, isso parece... Eu não sou psicólogo, né, ou psiquiatra para diagnosticar, mas parece uma doença a pessoa que faz uma coisa dessa. Né. Eu tive uma loja lá, um Xerox, conserto de computadores, formatação, né, conserto de impressoras, e era um local frequentado por vários jovens dali, porque pedia para eu baixar músicas e colocar num pendrive. Né. E tinha uma moça que ia sempre lá, porque trabalhava na mesma calçada, aliás, na mesma loja que a minha ex trabalhou antes da gente casar. E essa moça passava lá. Isso foi por volta de 2007. 2006 ou 2007. Essa moça tinha um namorado, um namoro hiper, mega, ultra. Se você for olhar nos padrões, até de quem é de fora do salão, né, os padrões de qualquer pessoa, de qualquer religião, era imoral. Eles viravam um. Né, o cara sentava assim no banco da praça, ela vinha e sentava por cima dele assim, e era aquele agarra louco e tal. E ela passava lá na loja, né, junto com outros rapazes, tudo gente ali, rapazes assim não eram testemunhos de Jeová, e brincava e conversava, porque ela era filha de testemunho de Jeová. Depois eu fui descobrir isso. E ela pedia, na época, se ela podia ver o Orkut dela. Porque falta 5 minutos para entrar, eu posso de vez em quando dar uma olhadinha no meu Orkut. Sentar no computador, fica bem à vista, né? Pode sentar aí e ver seu Orkut tranquilo. Ela frequentava o Furacão 2000, né? Que era o funk da época, né? Aqueles funks da pesada, com uma carteira de identidade que ela certa vez me mostrou que não era dela.
não era a carteira de identidade dela. Ela colocou uma outra no nome de outra pessoa e com mais idade, que tinha 18 anos, para ir na Furacão 2000. Tá, beleza. Um belo dia ela chegou para mim e falou assim: nossa, você foi testemunho de Jeová, né? Eu falei: fui. Os anciãos mandaram para mim um convite para uma reunião com eles, 3 anciãos. Eu falei: ué, mas eu não sou batizado, eu não frequento salão. Meus pais é que vão. Eu tenho 18 anos. Eu falei: olha, posso ser sincero com você? Eu acho que deve ser por causa do seu namoro. Eles podem querer te aconselhar. Pessoa super gentil, super do bem. O que aconteceu? Ela foi a essa tal reunião e quando ela foi a essa tal reunião, daquele dia em diante ela passava do outro lado da rua, não passava mais na loja. Aí o rapazinho que estava sempre ficou rica, brincando com ela, porque ela sempre foi muito brincalhona com todos nós, né? E ele chegou para mim um dia e falou assim: Walter do céu, o pessoal me chamava de Mendes. Você não sabe, você sabia que o motivo da fulana não passar mais aqui é por sua causa? Eu falei: por minha causa? Ué, como assim? Diz que os pastores lá se reuniram com ela porque por ela estar frequentando, onde ela passava 5 minutos, 4 minutos, era só a loja abrir, né? Ela fechava a hora de almoço. Por ela entrar na sua loja aqui, os anciãos se reuniram, os pastores, no caso que ele falou, se reuniram com ela e proibiram ela de sequer falar com você. Vocês já viram disso? Vocês já passaram por isso? Você não é testemunho de Jeová, você não frequenta o salão, você não é publicadora, você já tem 18 anos, você apenas é filha de pessoas que são testemunhos de Jeová. Mas, como você está tendo contato com alguém que nunca falou de religião com você, e por sinal, quando pediu um conselho sobre namoro, falou a verdade, né? Eu falei: olha, eu acho que talvez seja porque o seu namoro é indecente. Não, a reunião era sobre mim. Meu Deus, que coisa terrível. Eu fiquei assim, espantado, né? E passaram-se os anos, lá por volta de 2015, agora bem, eu morava no Rio, né? E da cidade que eu morava até aonde eu estou hoje, são 10 horas de carro. E entramos no carro, eu, minha ex, meu filho e a minha ex-cunhada, que era e ainda é desassociada, para vir aqui para o casamento da minha sobrinha. E eu tenho um convite em algum lugar aqui, onde o convite foi mandado para Walter e família. Então peguei o carro, dirigi 10 horas de viagem até chegar aqui, e o casamento deles foi num clube, eles eram apenas estudantes, né? Mas no dia, já trouxe minha roupa separadinha, no dia de ir para o casamento, a minha ex falou assim: olha, chegou aqui uma notícia que você não vai gostar, o quê? Pediram para você não ir ao casamento. Falei: mas não ir por causa de quê? Porque eu sou dissociado? Mas a minha ex-cunhada era desassociada e foi. Aí nunca fui saber há pouco tempo que as testemunhas, os padrinhos, né, do casamento dela, pediram para eu não ir. Aonde já se viu um tio legítimo, filho da minha irmã, eu não poder ir no casamento deles, sendo que ela não era testemunha de Jeová, num clube
E as testemunhas se incomodaram porque teria um dissociado ali presente. Nem canal no YouTube eu tinha, né? Eu nem lembro se existia o YouTube nessa época, né? Acho que já existia o YouTube. Mas não entendi porquê. Da mesma forma como há anos já havia acontecido, aconteceu isso aí. Né? Havia acontecido com a menina que não era do time de Jeová, aconteceu com a minha sobrinha. Eu não poder ir no casamento dela. Sendo que o convite estava no meu nome e eu viajei 10 horas para vir e 10 horas para voltar. Deixei todo mundo ir no casamento, terminou o casamento, depois nós pegamos o carro e fomos embora. 10 horas só eu dirigindo. Cansado. Vocês acham isso justo? Alguém que não é testemunho de Jeová. Pô, eu estou contando todas essas coisas, às vezes fica até meio embaralhado, porque fica parecendo que a gente fica, nós somos os pobres coitados. Eu não me sinto pobre coitado por causa disso não, tá? Eu estou contando como que foi. A minha ex-sogra segurar um namoro, querer praticamente que o namoro terminasse, sendo que um dos rapazes até daqui, que antes de eu namorar com a minha ex, por ele ser negro, e eles são preconceituosos, né? Eles não aceitaram, ele já havia gostado da minha ex, né? Deus me livre, Deus me livre. Aqui, ó, só falavam isso um pro outro. Né? Teve essa situação, teve essa situação dela pular a janela, teve a situação da menina que frequentava lá, teve a situação da minha sobrinha, teve a situação de alguém que chegou para mim um dia e falou assim, viram você com 2 mulheres no carro. Me viram com 2 mulheres no carro. Isso foi antes da situação das 2 mulheres no carro. Pô, tá difícil de eu segurar a minha. Vou conseguir mais 2 para andarem comigo. Gente, eu morava numa cidade a 22 quilômetros da cidade onde eu morei, né, onde eu fui ser armigerial e para onde eu fui ser ancião. Local de congregação pequenininha, do qual eu trabalhei, fiz visitas, ajudei a levantar. Né? Era o irmão Walter, campainha todo dia, 7 horas da manhã tocando. Meu marido quer me matar, minha mulher me bateu com cabo de vassoura. Era um negócio de doido. Assuntos que agora ficou normal. Né? Em breve vocês vão ter notícias aí sobre as novas luzes, né? A respeito do relacionamento casal entre 4 paredes, o que vai poder ser liberado, mas que a mulher, eu com 28 anos de idade, o casal com 50 anos, mais ou menos, de idade, né? Meu marido quis fazer sexo daquela forma comigo. Eu falei, e eu assim, rapaz de 28 anos, casado há pouco tempo, deve ter uns 4, 5 anos de casado. 4 anos de casado. Dureza. Então tem muitas histórias. Eu não sei se vai aparecer para vocês aí, quando eu falo que eu sou stalkeado. Estou pedindo, tá, para que aqueles que debatem digam o nome da congregação que pertencem. Faça igual o Francisco Rodrigues, né? Apanhou feio aí várias vezes, sumiu, agora apareceu de novo. Mas esse é armigerial da congregação lá em Mauá. Né? Foi, pelo menos, anunciado isso no debate dele. Ele era servo ministerial, já foi ancião, hoje é servo ministerial e tal, mas alguns que se disseram que foi readmitido, um monte de processos, condenado, não pode voltar no estado onde ele praticou um monte de coisas. É só vocês irem no Jus Brasil e colocarem o nomezinho dele. Né? Vocês vão achar um monte. Mas vejam as cidades do Piauí. Ele já foi condenado no Maranhão, não cumpriu, e agora foi condenado em outra situação, está numa briga judicial há um tempo, já está num valor bem alto, né?
ameaçou a esposa de um, foi preconceituoso com a raça de um africano. Ele disse, olha, as palavras dele, a sua mãe preta, termos que ele utilizou, tá? Sua mãe preta pariu um macaco que é você. E eu não sou veterinário para te dar atenção. Isso por causa de debate de religião. Gente, eles não têm papas na língua. Era só, vamos usar o artigo 208, perturbação do culto religioso, ou zombar de alguém devido à sua posição religiosa. Todas as vezes que eu entrava no chat do Arena Apologética, ele colocava assim, eu gostaria que ele respondesse isso na presença de um juiz. Chegou o Walter Mendes, maçom, espírita, adorador de Satanás. Quantas e quantas vezes? Será que diante do juiz eu tenho os prints, tá? Aí é que vem a coisa bonita, né? Os prints de... foi uma pena o pastor ateu, eu tinha um canal chamado Pastor Ateu, ele ter apagado o canal dele, porque essa de chegar para o repórter africano e falar da raça dele, da cor da pele dele, depois fez isso com um pessoal da igreja adventista, ameaçou a esposa do cara e falou mal da cor da raça, né? Primeiro chamou ela de gostosa, foi o termo que ele utilizou, e que ele poderia receber uma visita. Olha que coisa, foi condenado a pagar a cesta básica. Vocês acham que ele pagou? Estava lá, dizendo que ganha 5 mil reais por mês no canal do Pastor Ateu. Depois ameaçou o pastor, o Anderson, acho que é o Anderson o nome dele, ameaçou ele com processo. Ameaçou ele com processo. Aí tinha um advogado presente, uma live com as 10 pessoas, né? Porque eu vou te processar, porque... Aí o advogado falou assim, deixa ele processar. Se ele te processar, eu te defendo gratuitamente. O doutor Gedir estava presente nessa live e citou isso para aquela pessoa que ele estava ameaçando com o processo. A pessoa erra, pinta e borda, mas, olha, aqui só funciona assim. Eu posso falar, dizer, acusar, mentir, caluniar, mentir e calúnia é a mesma coisa, né? Difamar, eu posso tudo. Agora, se falo alguma coisa a meu respeito, opa! Que lindo, né? Que lindo, é tão bonito. E, no meu caso, ela mandou e-mail para mim. Eu quero mostrar um dos e-mails. Primeiro que ele me colocou como... Deixa eu me deitar aqui. Como dirigente de uma igreja. Eu falei isso lá na delegacia. Lá respondeu o termo circunstanciado. Né? Falei, rapaz, o diretor-presidente, não sei o que, dessa igreja, disse para mim, eu sou sua testemunha. Se eu, como presidente, você nunca fez parte, né, da igreja, ou de Testemunhas de Jeová Renovadas, ou qualquer coisa desse nome, né, ele falou que, não sei se ele chegou a falar que eu era tesoureiro, eu falei, pô, a grana está chegando. Meu Deus. Mas inclusive eu estava falando de um pastor que ia ser testemunha dele, do fraudador aí, comete opção de crimes, né? Vendeu um terreno, ele vendeu para mais de 40 pessoas, né? E nem o dono sabia que o terreno dele tinha sido vendido. E imobiliária Alfa. Bem, aí o que acontece? Ele citou tanta coisa, né, que até perdi o que eu ia falar agora, porque é tão engraçado. Eu era o diretor, né, e etc. Foi onde eu perdi o fio da meada aqui.
e manda e-mail para mim. Aí ele colocou esse pastor que ia defendê-lo, porque, não sei porque daí o pastor que foi testemunho de Jeová ia defendê-lo, sendo que ele ataca todo mundo. Depois, o pastor veio a público e disse, não, eu não vou mais defender ele, não sou mais testemunha dele. Eu descobri que ele faz igual ou pior. Se esse pastor souber que nos e-mails que ele me mandava constava vários prints do canal dele, eu creio que esse pastor iria atrás para saber informações do porquê estava usando o nome dele. Porque eu não acredito, tá, que esse pastor me mandou essas mensagens na época. Nós temos tudo isso printado. Tudo isso. Eu digo nós porque somos várias pessoas lesadas, várias pessoas difamadas, várias pessoas caluniadas e várias pessoas injuriadas. Pessoas de honra, pais de família, né? Chegou aí o maçom do espírito. Vamos falar sobre o caso do espírito. É verdade que eu sou espírita? Não. Não sou espírita. É verdade que eu já fui no centro espírita? Centro espírita, né? A Umbanda, que é outra coisa, tá? Centro espírita é lá onde você senta, tem uma palestra. Se você disser que é um salão do reino, todo mundo vai dizer. É uma palestra, lá alguém falando, todo mundo em silêncio, escutando. E tinha um estudo especial, do qual eu e um outro moço fizemos, a respeito da mediunidade. É verdade que a distância, né, são assuntos que não adianta eu explicar como funciona, que a gente está fazendo um teste do que se chama de psicosfera. Qualquer um pode, de repente, psicografar algo de outra pessoa? Pode. E cientificamente tem explicação para isso. Mas eu não vou entrar nesse detalhe porque talvez tenhamos espíritas que frequentem esse canal e vários outros. E isso aí é um direito de cada um, a liberdade de religião. Eles não entendem isso, né? Por isso que a gente fala, eles são apaixonados por aqueles que eles querem chamar pejorativamente de apóstatas. Eu quero mostrar para vocês um e-mail, um pedacinho de e-mail. Eu não sei se vocês estão me vendo, né? A captura, o áudio aqui deve ter aumentado um pouquinho, deixa eu ver. Tomara que vocês consigam ver o que eu vou mostrar aqui. Vamos ver aqui. Aqui do lado, para eu aumentar. Vamos aumentar aqui. É assim que ele manda e-mail para mim. O nome que ele utiliza é Pedro Lima. Né? Aqui, ó, Pedro Z Lima @protonmail. Ele muda para Pedro e Lima. Ele muda para Pedro. Aqui do lado, vocês verem aqui, ó. Pedro Z Lima. Pedro Z Lima. E aqui, ó, olha quantas postagens, tá? Isso aqui com esse Pedro Z Lima. Eita. Irmão Valtinho, ele manda isso para mim direto. Realmente, o mano tá cheio de provas e, obviamente, seus vídeos, que eles dizem que eu atribuí a testemunho de Jeová, teria apagado meus vídeos. Não. Apagaram os vídeos que eram todos públicos. Os vídeos, no caso, que eram lives, não tiveram tempo de apagar e tinham vídeos em privado. Eles não chegaram, não conseguiram, não deu tempo de checar. Né? Beleza. Esses, como o caso que fez agora 4 anos, né, da morte da Luzia. Infelizmente, o marido tirou a vida dela num domingo de manhã. Ela tinha feito aniversário poucos dias antes, né, comemorou. E o canal dela está no ar até hoje. Depois vocês procuram Luzia do Salão. Se eu não me engano, é esse o nome do canal dela. Uma pessoa maravilhosa, que o marido testemunho de Jeová, né? E o que acontece? Eu não gosto nem de lembrar disso, que eu me lembro que na época eu fiquei muito emocionado, fiz um vídeo, né? Esse vídeo foi
apagado, foi apagado. Quer dizer, eu vou apagar coisas que são bem interessantes. O vídeo da Luzia, eu acho que foi apagado. Não estava no privado. E outros vídeos, como a Mamãe Diabo, né, a pior mulher da Inglaterra, que é testemunho de Jeová, que era testemunho de Jeová, agora ela morreu, né, que fazia os filhos comerem fezes. Tudo isso eu postei lá no site. Né. Ele usa o TJ em Foco, ele usa os sites originais lá. Um pai de 80 e tantos anos que a filha denunciou e foi preso. Lamento. Ele era testemunho de Jeová. O que eu posso fazer, meu filho? Não posso fazer nada. Né. Então ele botou aí. Vamos aqui no cantinho, vou tentar. Irmão Valtinho. Nítido ele, né? Realmente o mano está cheio de provas e, obviamente, seus vídeos não constituem crimes. Só não entendo a razão de tê-los deletado. Tá vendo aqui? É engraçado que na mesma semana que os meus vídeos foram apagados, do nada, quando eu cheguei lá, cadê meus vídeos? Muito estranho, não acha? Ai, meu Deus. Só que os que estavam no privado continuaram no privado e eu pude. Acho que o humano tem que correr, pois crimes contra a honra, o direito de representar, ele erra no português, né? Disse que é advogado uma vez, o direito de representar ou de representação prescreve, né? Ele botou prescrevem em 6 meses, conforme o artigo 38. Artigo 38 não, deve ser 138, né? Calúnia. É artigo 38 do Código de Processo Penal. Ouvi falar que o processo, aí fala do Edson contra outro associado, o que você já negou, consta, Edson Móvel, você consta um associado da associação dele, associado de tal associação. O que você já negou, então a associação não tem legitimidade para tal fim. Mas por quê? Que a associação que o Edson, como pastor, não tem legitimidade porque eles, né, essas que se dizem testemunhas de Jeová, se dizem. Eu não acredito nem que sejam. Para mim são aqueles que saíram, estão na porta da gaiola, não entra, não sai, mas fica ali lá na portinha. Né? Ouvi falar tal, e que eu já neguei, então a associação não tem legitimidade. Sobre o processo contra esse tal de Pedro Lima, olha, ele me manda, olha aqui, Pedro Lima, e ele disse sobre esse tal de Pedro Lima, que desconheço. Depois eu falei assim, você xingou minha mãe. Eu nunca xinguei tua mãe. Eu fui encurralando ele até que seu nome tem cruz no final. Né, Pedro Lima da Cruz. Aí ele falou assim, eu nunca falei mal da sua mãe. Aí eu falei, agora você se entregou quem realmente você é, né? Nome muito comum, né? Uma verdadeira trindade. Eles têm. E aqui ele colocou a cópia de um processo, que eu não sei nem de quem que é, né? E eu só queria mostrar essa situação de me colocar como diretor tesoureiro, né, da associação feita pelo Edson Reis, nem inscrito no canal do Edson Reis eu sou. Mas eu acho que o trabalho que o Edson Reis faz é um trabalho curioso, interessante. Lá no comecinho, eu já fui, né, pertencia ao canal e ficava esperando, né, porque o Edson é um dos mais antigos aí que eu conheço que começaram a fazer esses vídeos, né? Porque na minha época mesmo era tudo por e-mail, tá? Era tudo por e-mail. Então, quando vocês falam, mas você é isso, você é aquilo, mulher no carro, tal, vamos contar toda a história. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu falo, porque você tem tanta coisa, né? Os anciãos vieram me visitar, olha que legal. Olha, mano, você não pensa em voltar, tal? Não pensa em voltar. Vieram me visitar, um chorou porque era meu amigo. Aliás,
ele atribuiu um crime a mim, dizer que eu acoberto, abusador, porque na congregação que eu pertencia tinha um que foi para lá, que veio de outra congregação, reincidente em 2 casos, né? Só que eu não tinha nada a ver com isso. Eu participei, sim, mas participei de uma reunião para saber se ele podia ou não ser pioneiro, onde eu levantei a seguinte ressalva: mas aqui nessa cidade só tem 30 mil habitantes, a gente anda 20 quilômetros, e se quem estiver designando, coloca ele com uma, porque é uma certa idade, né? Coloca ele com uma criança no meio do mato, ou coloca com uma mulher qualquer, e esse homem faz o que ele fez, porque o pai da criança estava lá, desesperado. Vocês não podem aceitar o retorno desse homem para a organização de Jeová. O pobre coitado não acredita. Eles protegendo com aquela lei que eu citei lá na delegacia, que existe uma lei que é baseada na lei de Moisés, né? Lá Deuteronômio, que precisa de 2 testemunhas. Eu falei, gente, mas hoje existem exames clínicos. Alguém disse que foi abusado? Foi abusado. Beleza, é mentira da criança. Vamos levá-la no médico. Pega o laudo. Leva no médico. O médico vai dizer se houve ou não houve um abuso. Aí eu te pergunto, aonde está o crime em você saber que existe uma pessoa lá assim e que lá da outra congregação teve uma comissão, mudou o nome, né, de comissão judicativa, e essa pessoa pôde então retornar para o salão. E eu participei, se ele podia ser pioneiro ou não, eu fui voto vencido. Ele colocou isso na matéria, na delegacia, no termo circunstanciado. Jesus Cristo, que é isso? Né? Então eu participei, porque ele participou, se ele participou, isso é um tiro no pé da própria torre de vigia. Se isso um dia fosse para frente, eu, sinceramente, se me mandarem eu dizer, se um juiz disser para mim, diga quem foi, além de dizer, tem lá o cartãozinho, uma pastinha, que você talvez não saiba, você que fez a denúncia, que todo ancião secretário tem uma pastinha, né, com o nome, o registro de cada, data de batismo, de morte, data de quem foi o instrutor, se pecou e saiu, se voltou, a carta de redimissão, a carta de dissociação, tem todos os pecados que a pessoa cometeu. Eu denunciaria. E isso geraria um problema, sabe para quem? Para correr. Não é para... Aí sim, você deveria constituir um advogado. Advogado mesmo, tá? Advogado privado da torre. E vir para cima de mim. Agora, ir lá no Ministério Público, fazer um monte de denúncia vazia, do qual o próprio policial fala assim, que isso, gente, mas que bobeira. Por que é isso aí? Você se conhece pessoalmente? Nunca vi, já me chamou para no braço, que eu não aguentaria no braço com ele. Falar uma coisa dessa lá nos comentários. Durante as lives, ele me chamava de maçom, espírita adorador de Satanás. Isso não é artigo 208, né? O artigo 208 não se aplica nesse caso. Mas se falar assim, testemunho de Jeová são uma seita, aí, meu irmão, aí acabou o problema. Aí acabou não, aí apareceu o problema, né? Porque ai, meu Deus, o que a gente pode falar, né? Que eu desafio ele, tá? O Estaca, o desafio o Roberto, o desafio... O único que eu acho que frequenta uma congregação, eu acho que é o Atafona e o Francisco Rodrigues. Os demais que ficam aí tendo tempo de estudar... O nome da minha mãe está errado, tá? O nome da minha mãe não é aquele que consta lá no termo circunstanciado que foi para a delegacia, não. Aí mandaram de um grupo privado onde ele faz parte. Aliás, você faz parte de vários grupos, né? E eu tenho os prints de tudo que você falou, os palavrões, tudo para você tem a ver com... como é que eu vou dizer? Não tem como dizer isso aqui no YouTube.
tudo que você lê pescoço, tudo tem a ver com ler pescoço, com bumbum, com órgãos genitais, com tudo para você, esse que gosta do Ministério Público, tudo tem a ver com afetividade, tudo, não sei o que tanto te incomoda. Que bicho carpinteiro você tem para ficar, eu vou processar, já a cartinha chegou, aí apareceram outros. Por isso que eu digo que essas pessoas não têm coração. Cadê a sua família, Valtinho? Ih, esqueci, você não tem família, né? Cara, vocês trabalham para quem? É para o Jeová ou trabalha para o diabo? Vocês querem que a pessoa volte para o salão ou você quer cada vez mais afastar a pessoa? Porque esse é um desserviço, pode o Daniel, não sei o quê. Nunca, nem sei quem é essa pessoa. Aparecer e falar assim, você traiu a sua esposa, porque você não sei o que lá, porque você não tem família. O outro, vários deles citaram. O filho dele não fala com ele. Eles gostam de machucar. Se realmente eu estivesse ferido, eles gostam de cutucar dentro daquela ferida, né, e machucar a pessoa. Isso não é um trabalho cristão. Logicamente que não. Isso é um trabalho demoníaco. A crueldade, a maldade. E não são 1, 2 ou nem 10. Tem vários que estão fazendo isso, né, e estão lá. Nós estamos defendendo. Tudo para eles é a respeito de trindade, de Jesus é Deus, o Espírito Santo. Aqui não, aqui Jeová é Espírito. Não, aqui é simbólico. Não, aqui é literal. Jeová é Espírito. O Espírito Santo fala. Não. O vento também fala. A Bíblia também fala para a gente. Aí é simbólico. A gente vê tanta bobagem, mas tanta bobagem. E infelizmente nós temos pessoas decentes que muitas vezes passam a mão na cabeça com o intuito de, pura e simplesmente, aumentar a audiência dos seus canais. Eu não vejo nexo nisso. Quando é um debate no campo das ideias, que a gente vê que a pessoa, poxa, tenta usar argumento, mas não, ela leva uma surra aqui, como eu vi o César Cavalcante, o pastor César Cavalcante dá. E depois, no outro debate, está a pessoa usando o mesmo argumento, porque o pastor conseguiu derrubar o argumento, né, dessa pessoa. Ela utiliza o mesmo argumento. Quer dizer, ela ficou sem resposta aqui, mas com a outra pessoa que não viu aquilo, ele vai usar o mesmo argumento. O objetivo é ganhar debate. Ganhar debate. Depois fala assim, testemunho de Jeová da Ibope. Gente, vamos aí para 57 minutos. Foi um vídeo longo, mas eu agradeço a atenção de quem ficou até o final. Desculpa aí, porque faltou muita coisa, não tem como eu falar tudo. Mas para vocês saberem um pouquinho da minha vida, que de um homem honrado, numa cidade pequena, nasceu um presidente, campainha tocando 7 horas da manhã, todos os dias. Meu pai, que não é melhor, falava assim, gente, mas todo mundo só te procura. Né? Daquele homem honrado, porque um dia acordou, não quero mais ser testemunho de Jeová, fui desassociado, não quero mais ser, tá, por tais motivos, porque o Anselmo foi dentro da minha casa gritar, um moleque, né, foi dentro da minha casa gritar, porque eu conheci ele garoto. Quando eu voltei de São Paulo, ele estava batizado, e falou assim, você escreveu uma carta de dissociação, escrevi lá em São Paulo. E o que aconteceu? Não foi aceita. Vocês falam assim, você não é mais reconhecido como testemunho de Jeová. Mas você vai escrever outra. Eu falei, não vou. Vai, não vou, você vai escrever outra, senão eu te desassocio. Gente, um forte abraço a todos vocês. Isso é só uma curiosidade. Entra no assunto curiosidade. As pseudo-testemunhas de Jeová sem coração. Tudo de bom para vocês e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Até mais.